Olá todo mundo, meu nome é Daniel e a gente vai dar continuidade hoje ao que a gente viu lá no módulo 1 em relação aos indicadores de desigualdade. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre decomposições de desigualdade. O que é uma decomposição de desigualdade? Bom, quando a gente está falando de desigualdade global, a gente pode compreender melhor, de uma forma mais desagregada, o que isso quer dizer, o que ela está querendo ali falar. É importante também, quando a gente vai decompor a desigualdade, a gente entender melhor o que está puxando essa desigualdade. O que está causando uma desigualdade tão grande ou tão pequena? O que está puxando para baixo ou puxando para cima? Se a gente fizer uma decomposição, a gente consegue olhar sobre diferentes óticas esse número agregado todo. É importante entender que quando a gente está falando de duas decomposições diferentes, a gente está falando de dois fenômenos diferentes e duas explicações diferentes da desigualdade. O que a gente vai entender daqui a pouco. Como você pode lembrar, a gente falou de três medidas de desigualdade no módulo 1. Elas foram o índice de Gini, o índice de Tail e a relação 90-10. O índice de Gini, como você pode lembrar, é aquele que é relacionado à curva de Lorenz, que é basicamente a área entre a linha de igualdade perfeita e a curva de Lorenz da sociedade, multiplicada por 2. Já o índice de Tail, ele é uma relação homogênea da desigualdade em relação a todos os sentidos de renda. A questão principal aqui é que a gente vai decompor o índice de Gini no coeficiente de concentração de cada parcela da renda e o peso dela em relação à renda total. Eu vou explicar isso melhor daqui a pouco, fica tranquilo. Em relação ao índice de Tail, a gente vai falar da desigualdade dentro dos grupos populacionais e entre os grupos populacionais. Essa ideia já fica mais fácil de entender, né? A gente vai voltar a ela também. Vamos então à primeira decomposição, que é em relação ao índice de Gini. Primeiro, pode ficar tranquilo que essa expressão algébrica ela é muito mais simples do que parece. Vamos pensar o seguinte. Eu, pessoalmente, eu tenho uma renda total de R$10 por dia. Só que dessa renda total, R$4 vem do meu trabalho, R$2 vem de algum aluguel que eu ganho, mais R$2 vem de alguma doação do meu pai. E no fim, mais R$2 vem de algum benefício que eu ganho todo mês. Então, na verdade, eu tenho uma renda total e ela tem várias fontes. Ela vem de várias fontes de rendimento. E é essa decomposição que vai ser tratada aqui. A gente vai decompor a desigualdade de renda em relação às suas fontes, certo? Então vamos aqui tentar entender melhor. Essa expressão aqui, esse aqui se chama epsilon. Ele é uma letra grega que, em matemática, é usada para representar um somatório de termos. Os termos em questão aqui são as fontes de renda, certo? Isso é bem importante. A gente tem a renda do trabalho, a renda do aluguel, a renda da previdência. É isso aqui que a gente está tratando, né, nessa decomposição, certo? Isso aqui, se a gente olhar com atenção, é a mesma coisa de um conceito que vocês viram no ensino médio, que se chama média ponderada. Isso aqui é muito parecido com uma média ponderada. Porque, por exemplo, essa expressão aqui, que a gente chama de φ, ele vai ser o peso daquela fonte de rendimento sobre a sua renda total. Então, por exemplo, se a minha renda é 10 e a minha renda no trabalho é 4, então esse φ vai ser 4 sobre 10, ou seja, 40%. E esse C aqui, ele é o coeficiente de concentração de cada fonte de renda. O coeficiente de concentração a gente vai explicar agora. Vamos lá. Ele pode ser um conceito que vai parecer complicado, mas ele vai ficar simples de entender assim que a gente explicar um pouco aqui. Ele vai significar o quanto daquela fonte de renda está indo para os mais ricos ou mais pobres da população. Ele pode variar de 1 a menos 1, sendo que quando ele chega a 1, é porque aquela fonte de renda está indo toda para o cara mais rico daquela população. E quando o valor é menos 1, quer dizer que essa fonte de renda está toda concentrada na pessoa mais pobre ali da população. Quando
obviamente, o coeficiente de concentração é zero, significa que a fonte de renda está igualmente distribuída entre todo mundo ali da população. Então, é basicamente isso que significa o coeficiente de concentração. É quanto daquela fonte está concentrada nos mais ricos ou mais pobres, indo do mais 1, concentrado para os mais ricos, para o menos 1, que é concentrado nos mais pobres. Vamos então a um exemplo para a gente entender melhor esse conceito. Vamos supor aqui que exista uma sociedade, um país, de 10 pessoas. E essas pessoas têm uma renda total que se divide em duas fontes. A renda do trabalho, que é quando elas vão no mercado de trabalho ali, trabalham, ganham seu salário e tudo. Às vezes, essa renda pode não ser considerada suficiente para você ter uma vida digna, digamos assim. Então, essa sociedade se organizou e criou um programa de transferência, que é essa coluna aqui. Isso aqui vai se assemelhar bastante ao Bolsa Família, que, como vocês estão vendo aqui, essa renda de transferência está indo para os mais pobres da população. Aqueles que não conseguem ter uma renda suficiente para ter uma vida suficientemente digna para cada pessoa. É o mesmo conceito do Bolsa Família, que a gente vai ver, inclusive, mais à frente, numa aula mais à frente. Então, vamos aqui dar uma olhada. A gente tem aqui um indivíduo do 1 ao 10, em que eles aqui estão ganhando de 0 a 21. Você está vendo aqui que está ordenado de forma que o do mais pobre para o mais rico. Como vocês podem ver, esses três primeiros aqui, que são os que ganham menos, eles estão ganhando uma renda de transferência de R$2. Esses aqui do meio estão ganhando uma renda de R$1 cada um. E já esses quatro últimos, que têm uma renda maior que 10, eles não têm nenhuma renda de transferência. É importante notar, se você somar todas essas rendas aqui, elas vão ser equivalentes a R$100. Pode fazer a conta, pega a calculadora, qualquer coisa, vai dar aqui R$100, se você somar tudo, certo? Se você somar todas as rendas das transferências, elas vão ser equivalentes a R$9. R$9 sobre 100 é igual a 9%. Esse vai ser o FII da renda das transferências, certo? E a renda do trabalho, da mesma forma, ela vai representar 91 dos R$100 ali daquela sociedade. Então, a gente já entendeu aqui o que significa esse FII, não é mesmo? A gente está entendendo que ela é o quanto daquela fonte de renda representa em relação à renda total da sociedade ou do país. No caso, a renda de transferência é 9% e, no caso, a renda do trabalho é 91%. Só para você ter uma ideia, a renda do trabalho no Brasil representa 75% ou 3/4 ali da renda total do país. Então vamos lá para o coeficiente de concentração. Eu não pretendo aqui mostrar para vocês a fórmula de calcular esse coeficiente. Vocês vão poder achar isso no apêndice da apostila que está vindo aí junto com a aula. Mas vamos então apresentar qual é esse valor nessa sociedade que a gente viu antes. Se a gente pegar a renda do trabalho, aquela fonte de 91% da renda total, ela tem um coeficiente de concentração de 0,401. Enquanto que o coeficiente de concentração da renda das transferências é de menos 0,5. Você pode notar, então, que aqui a renda do trabalho ela é positiva e aqui a renda das transferências ela é negativa. O que isso significa? Isso significa que quando essa renda do trabalho aqui ela está indo mais para as pessoas mais ricas daquela sociedade. Enquanto a renda das transferências, como se espera de uma renda de transferência para diminuir a desigualdade, ela está indo para os mais pobres daquela população. Agora, aquela expressão algébrica vai ficar um pouco mais clara quando a gente vai colocar aqui. O índice de Gini total, ele vai ser o somatório, aquele epsilon, ou seja, vai pegar esse termo aqui e somar com esse termo aqui, certo? E esse termo aqui vai ser a multiplicação do coeficiente de concentração da renda do trabalho, multiplicada pelo peso dessa fonte de renda sobre a fonte total, que a gente viu que é 91%, certo? E a gente vai somar com o coeficiente de concentração da renda de transferências
multiplicado pelo peso dela na renda total. Isso é uma conta muito simples. É 0,41 vezes 91% mais menos 0,5 vezes 9%. No total, pode pegar a calculadora, é realmente muito fácil, ou então fazer na mão mesmo. Isso dá 0,32. Sempre esses somatórios aqui vão dar um número entre 0 e 1. Porque justamente o Gini, como a gente viu no módulo 1, ele vai variar sempre entre 0 e 1. Pode pensar em qualquer valor, pode pensar em qualquer coisa, vai dar sempre entre 0 e 1. É bem mais fácil do que parece, não é mesmo? O interessante é que a gente pode fazer essa decomposição para o Brasil e olhar aqui para os dados brasileiros em relação a isso. Essa tabela aqui eu peguei usando a PNAD contínua, que eu vou explicar numa aula à frente o que ela é e qual a diferença dela para outras pesquisas domiciliares. E o ano de referência foi 2017. Na verdade, esses microdados aqui, essas informações aqui, foram divulgadas na semana passada. E eu consegui organizar elas de modo a apresentar para vocês hoje, aqui com vocês. Então vamos lá. A renda do Brasil ela pode ser dividida aqui em 4 fontes. A renda do trabalho, a renda do INSS, ou seja, Previdência, a renda de outros programas sociais, né? Que aí a gente pode falar de Bolsa Família, benefício de prestação continuada e aposentadoria rural. E outros aqui que a gente não sabe muito bem o nome, são estaduais, municipais, etc. Está tudo junto aqui em renda dos programas sociais. E por fim a gente tem outras rendas. Outras rendas pode ser aluguel, pode ser uma aplicação financeira, pode ser uma doação, pode ser, enfim, diversas coisas aqui que não estão sendo captadas. Enfim, vamos olhar aqui para o coeficiente de consideração. Como vocês podem ver, o coeficiente de consideração da renda do trabalho é de 0,56, que é muito parecido com essa renda do INSS. Isso acontece porque, bom, basicamente para você ter uma boa renda do trabalho, você tem que ser formalizado. E quando você é formalizado, você contribui para a Previdência. De modo que quando você envelhece, você ali recebe uma aposentadoria maior, de acordo com a renda do seu trabalho anterior. Então, a dinâmica da desigualdade das duas ali, ela é muito parecida. Enquanto isso, a renda dos programas sociais, como vocês podem ver, ela é negativa, como se espera de uma fonte de programas sociais, porque ela está indo para os mais pobres. Na verdade, se você for ver bem, esse número aqui, 0,14, nem é tão alto quanto poderia ser. O ideal é que nossos programas sociais eles consigam ter um número cada vez mais negativo, mais perto de -1. Porque a gente quer realmente que os mais pobres tenham mais renda, não é isso? Por sua vez, outras rendas, como vocês podem ver, é bastante concentrado. A gente tem aí um coeficiente de concentração de 0,63, porque realmente quando a gente está pegando ali ativos financeiros, aluguéis, a gente está pegando coisas que são riqueza, né? São rendimentos da riqueza que são muito concentradas. São uma coisa realmente que estão ali entre as pessoas mais ricas ali do país. Se você for ver a parcela da renda de cada um, a gente olha melhor também o que vai significar o coeficiente de consideração para a desigualdade total. A renda do trabalho, como eu tinha antecipado, ela representa 73,75%, quase 74% da renda total do país. É muita coisa. Quase toda a renda que a gente tem no país, ela vem do trabalho. A renda do INSS, ela praticamente completa essa renda do trabalho, representando 18% da renda da população. Quando a gente olha para os programas sociais, eles já são bem mais tímidos. Eles têm uma parcela aí de 2,91%, ou seja, quase 3% na renda total. Isso é realmente muito pouco. Isso aí, quando vocês vão ver, quando for multiplicar, o potencial de distribuição desses programas sociais, ele vai diminuir muito. Se isso aqui fosse maior, a gente poderia estar distribuindo mais renda e a nossa desigualdade seria bem menor. Já outras rendas, como vocês podem ver, representam 5,3% mais ou menos da renda total, que é realmente o complemento ali das rendas totais do país. Quando a gente multiplica cada fator aqui, a gente tem a contribuição para a desigualdade total. Aqui, quando a gente vai multiplicar a renda do trabalho,
a gente tem uma contribuição de 0,41. Quando a gente faz o mesmo para o INSS, a gente tem uma contribuição de 0,10. Quando a gente multiplica a renda dos programas sociais, a gente tem uma contribuição de menos 0,041. De novo, se isso aqui fosse maior, essa redução seria ainda maior. E por fim, outras rendas têm uma contribuição de 0,0335. Você somando isso aqui, que de novo é aquele epsilon que vocês viram lá no começo, a gente vai ter um Gini da renda domiciliar per capita de 0,5492, que é o Gini total do Brasil em 2017. Então, como vocês podem ver, a gente está entendendo muito bem aqui, pela decomposição que a gente viu nessa aula, o que está puxando para cima ou para baixo a desigualdade. E o que a gente pode fazer também para poder reduzir ou aumentar a desigualdade. No caso, reduzir, né? Vamos lá. A gente pode, por exemplo, aumentar a parcela da renda dos programas sociais no Brasil, ou a gente pode, não sei, distribuir melhor a renda do trabalho, ou focalizar melhor os programas sociais. Com isso aqui, a gente consegue entender melhor o que a gente precisa fazer, para onde a gente precisa ir, se a gente quer reduzir a desigualdade no país. E, bom, essa foi a decomposição do Gini de coeficiente de consideração e parcela total da renda. Agora, a gente vai ver o índice de Tail. Eu não vou ser capaz aqui de explicar melhor metodologicamente como se faz essa decomposição, porque ela é bastante matematizada, ela é bastante complexa algebricamente. Mas eu vou aqui explicar mais ou menos o conceito, que é até mais fácil de entender do que o conceito do Gini. A decomposição do índice de Tail é uma decomposição que a gente chama de within e between, que é o intragrupos e o entre grupos. O que isso quer dizer? Bom, a gente tem, por exemplo, dois grupos populacionais, digamos, homens e mulheres. Aí a desigualdade da renda total, ela vai ser a desigualdade dentro desses grupos, ou seja, a desigualdade entre as mulheres e a desigualdade entre os homens. E ela também vai ter uma parte explicada pela desigualdade entre homens e mulheres. Como se sabe, né, no Brasil e no resto do mundo, homens ganham mais do que mulheres. Então, parte aí da desigualdade de renda total vai ser explicada por essa desigualdade entre os dois grupos. Isso pode se aplicar a qualquer tipo de grupo populacional que você quiser. Pode ser um grupo de gênero, pode ser um grupo de cor e raça, pode ser um grupo geográfico, por exemplo, estados. Enfim, você pode realmente se divertir com isso aí. Essa decomposição ela é útil porque dá para entender melhor quão desagregada ela é a sociedade. E, bom, a gente vai também, de novo, recorrer aos dados brasileiros para ver como é que é essa decomposição entre intergrupos. Para isso, a gente vai, então, usar a renda do trabalho e aí a gente vai pegar a desigualdade da renda do trabalho por Tail e desagregar ali em dois grupos 3 vezes. Os grupos homens e mulheres, os grupos brancos e negros e os grupos urbanos e rurais, ou seja, pessoas que moram na cidade e pessoas que moram no campo. E aí a gente vai ver quanto que vai ser essa decomposição do índice de Tail. Aqui a gente está pegando a PNAD de 2015, não deu tempo de fazer isso, a PNAD contínua para vocês, como eu fiz da outra vez. Mas, enfim, o índice de Tail no Brasil ele é de 1,34, mais ou menos, o que é um índice alto. A gente viu isso na módulo 1. Se a gente for dividir entre homens e mulheres, a desigualdade entre grupos vai explicar grande parte da desigualdade total do Brasil. Vai ser 99,16%. A desigualdade entre os grupos vai ser 0,84%. Esses números podem parecer um pouco subdimensionados, porque a gente está falando só de 2 grupos. Se a gente pegasse mais grupos, se a gente pegasse estados, por exemplo, essa desigualdade entre grupos ia diminuir e a desigualdade entre grupos ia aumentar. Quanto mais, obviamente, grupos você coloca para explicar a desigualdade, maior vai ser a desigualdade explicada por eles. Se a gente pega brancos e negros, a desigualdade aqui é maior entre os grupos. 2,84% está sendo explicado entre essa desigualdade entre brancos e negros. E urbanos rurais, 2,29%. Então, se a gente for pegar aqui uma classificação, a gente tem que a desigualdade entre os grupos
é mais explicada quando a gente divide entre brancos e negros, depois urbanos e rurais, e depois homens e mulheres. E por fim aqui a gente consegue entender melhor o que é essa decomposição do índice de Taylor. Essa decomposição ela é bastante útil para você entender quais são os grupos mais marginalizados na sociedade, mais segregados da sociedade. Por exemplo, se a gente for pegar aqui que assim, uma boa parte da desigualdade é explicada por cor e raça, então a gente tem que talvez tentar entender melhor, fazer políticas públicas que estão focalizadas na população negra da população. Por fim, é isso. Esse foi o último slide. Eu espero que com isso você consiga entender bastante como é que você pode decompor a desigualdade, os diferentes índices e responder diferentes perguntas. Na apostila você vai conseguir entender melhor o que é cada ali fator, o que é as contas que você vai fazer. E eu espero que com isso o entendimento dessa questão melhore e qualquer coisa. Você pode também fazer perguntas no fórum e a gente vai estar muito feliz em responder para vocês. Muito obrigado.